Agradeço o convite da BGD e da FRG para palestrar em mais um Fórum GD. Nós temos uma parceria aí de muito tempo já, participando dos eventos e tentando transmitir a vocês um pouco de algum conhecimento técnico mais avançado e que possa auxiliar vocês em tomada de decisão e entender um pouco de alguns aspectos técnicos que são fundamentais e são importantes para o negócio de geração distribuída. Em especial, o meu foco maior é em energia solar fotovoltaica, mas muitos dos conceitos e das características aqui são apresentáveis às outras fontes de geração distribuída também. Antes de mais nada, o que eu vou falar aqui é alguns aspectos importantes de qualidade. Inversor fotovoltaico não é tudo igual. Módulo fotovoltaico não é tudo igual. Embora vocês muitas vezes vão olhar equipamentos e vão parecer iguais, ou uma caixa é uma caixa, duas caixas iguais. Uma caixa preta, que a gente não sabe o que tem por dentro. Mas o desempenho deles são muito diferentes em muitos casos. Eu vou citar um exemplo como um fator de decisão hoje, bem típico no mercado, para escolher inversor, acontece para módulo também, é escolher a potência, tensão, número de fases, se for igual, o menor preço. Tá? Vocês fazem isso com carros? Vocês concordam que esses carros têm mais ou menos a mesma potência? Então, olhou uma característica deles, tá? Mas eles são iguais em características. Você pode dizer que um é muito melhor que o outro, tá? Padrão construtivo, acabamento. Além disso, tem outras características, tipo aceleração, consumo, e obviamente o preço é diferente. Então, esse aqui tem uma característica muito melhor, embora se olhasse só a potência, são idênticos. Tamanho, comprimento, peso, mais ou menos parecido. E o preço é diferente. Então, o Polo é muito melhor escolha. Mas talvez não seja. Não tem como milagre, uma coisa que eu digo no mundo, como fazer melhor e mais barato. E se alguém me explicar como fazer isso, é difícil. Tá? Em geral, tem características importantes e que o mercado fotovoltaico, por ser um mercado muito infante, muito novo, conhece pouco sobre isso, porque nós temos pouco histórico dessas marcas no mercado ao longo do tempo. Daqui a 10 anos, 5 anos, a gente vai saber muito mais sobre isso. Mas nós não precisamos esperar esse tempo para ter experiência negativa, se nós conhecermos e nos aprofundarmos um pouco mais nos produtos que são vendidos. Como é que a gente sabe disso? Tá? A gente sabe disso porque eu coordeno um laboratório de ensaios de inversores fotovoltaicos na Universidade Federal de Santa Maria. A gente testa muitos equipamentos aí pelo Inmetro. O Inmetro não testa qualidade, nada de qualidade ou coisa geral, testa requisitos mínimos de conformidade de equipamentos, ou seja, se eles são adequados a algum regulamento. É como se medir se o tamanho do carro é um tamanho certo para uma rodovia, se algumas coisas básicas, mas ele não avalia muito o desempenho, tá? E a gente consegue enxergar equipamentos de alta qualidade, média qualidade, baixa qualidade, e todos eles muitas vezes são certificados, passam por programa de certificação, são aprovados, mas não entregam, do ponto de vista real, algumas coisas, e tem algumas coisas que têm desempenho até muito pior que às vezes demonstrado, só que não cabe a nós, no programa de certificação do Inmetro, avaliar o que não é compulsório, e sim simplesmente avaliar aquilo que é compulsório. Então, a gente enxergou essa demanda e o mercado, alguns agentes também estão bastante preocupados com isso. E aí a gente começou a ver e criar uma ideia, e a BGD está à frente disso, e está em processo, já criou um programa setorial de qualidade, porque o problema está começando a aparecer, de desempenho de equipamentos que dizem no catálogo uma coisa, mas não entregam aquilo. Tá? Se vocês viram o professor Lucas falando ontem, algumas das coisas aqui que eu vou falar, que eu vou passar rápido a parte que ele falou, que tinha inversor lá no caso de Brasília, que não entregava potência, numa temperatura média alta, isso é típico, tá? É bem comum. O que acontece? Tem inversor que vai entregar, um inversor de 5 kW, que vai entregar 5 kW até 60 graus.
E tem inversor de 5 kW que vai entregar 5 kW até 25 graus. O Brasil é um país quente. E é 25 graus de temperatura ambiente. Tá? Nos dias mais quentes, geralmente tem mais sol. Vai perder muita energia. Como ele faz? Por que eles fazem isso? Porque, em geral, para fazer um inversor de 5 kW entregar potência de 5 kW em 60 graus, ele tem que ter uma potência real maior que o outro. Obviamente, potência maior, real maior, produto mais caro. Não tem milagre. Tá? Então, a eficiência de inversores é iguais. Tem muito dado de catálogo que tenta confundir o cliente, que mostra coisas que não são importantes, características inúteis para projeto, eficiência de rastreamento de máxima potência não serve para nada para o usuário final, eficiência máxima é um ponto de operação única, não serve para nada. Alguém de vocês, talvez os mais antigos, deve ter lembrado do som PMPO, potência PMPO de som, que era vulgo conhecida por potência máxima para otário. Tá? Um som de 30 watts RMS tinha 2.500 watts PMPO. Não tem critério padrão para medir. É uma coisa, deixava um pontinho, uma ressonância lá e inventavam por 1 milissegundo, era aquela potência instantânea de saída. Não significa nada. Tá? Prático. Então, observem aqui que com diferentes, é uma metodologia que se faz para cálculo, que tem diversos pontos para se chegar no valor. Tá? Mas observem que o valor que ele informou é muito maior que o valor real que deveria ser utilizado no projeto. Outro caso, né, o inversor monofásico. Observem esse inversor aqui, que o MPPT dele, se for avaliar, ele tem uma eficiência alta, relativamente alta, mas a conversão de energia é muito ruim. Olha a eficiência que ele está mostrando do catálogo e olha a que ele está de verdade tendo. Se ninguém afere independentemente, o setor comercial define. Tá? Isso vale meio para tudo. E aí vira uma farra. Tá? Estoura onde isso? Estoura lá no integrador final. Porque é ele que está vendendo para o cliente. E é ele que, se não der o desempenho que está esperando de produção de energia, o cliente vai ficar desgostoso com quem? Com o integrador. Então, isso aqui é algo extremamente relevante também para o integrador. Tá? Então, um inversor totalmente inadequado. Tem inversores que têm resposta dinâmica muito lenta. Né? Em geral, os inversores, eles oscilam a potência em torno de um ponto para tentar achar sempre a máxima potência, mas tem situações onde a irradiância, o sol varia abruptamente e o ponto de operação muda. E tem inversores que ficam muito lentos nesse processo, perdem energia nos transientes de sol. Tá? Que isso nas medições que é utilizado de básica geralmente não mostram, mas na prática o nosso sol tem nuvens, nosso tempo tem nuvens, varia a irradiância, e se você não usa a máxima potência, você está perdendo energia. Tá? Eu fiz aqui. Vamos ver. Se eu apertei o botão errado, será? Então, curva de derating, redução de potência com temperatura. Lucas falou ontem sobre isso. Não adianta também mostrar no catálogo e não conferir o catálogo, não bater com a realidade. Tá? Então, só para mostrar um exemplo aqui, foi feito um cálculo básico, considerando o inversor, que diz que gerava 90.1, esse é um inversor medido real, diz que gerava 90.1 e num dado ponto de operação que ele estava funcionando, ele estava saturando a corrente de entrada, estava numa tensão, numa corrente limitada de entrada, que a eficiência real dele era de 73%. Em vez de gerar 500 kWh por mês, ele estava gerando 408 kWh mês. É uma redução de 18% na energia.
é os casos de saturação, que ele clipa, que é o nome que se usa na prática, ou limita a corrente, clipa em corrente, ou clipa em potência, ou clipa em temperatura. Todos os casos perde energia e, é lógico, é para fazer isso, se você faz um inversor menor, os componentes menores, tá? E ele entrega menos, é mais barato. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões, tá? Então, que o impacto da eficiência impacta diretamente na credibilidade do integrador. Isso é uma questão bem importante e que muitas vezes você não consegue desacoplar. Como é que você não me vendeu um produto que não era tão bom? Que não entregou aquilo? Ah, mas é o produto. Tá, mas você é meu vendedor. Eu vendi para você. Você vendeu para mim. Você tem que garantir que o produto que é vendido para mim é bom. Né? Então, esse é um cuidado que a gente está observando no mercado, que existem essas coisas, e a gente depois vai mostrar o caminho de solução. Tá? Funcionalidade. Todos os inversores funcionam de forma parecida? Citar um exemplo prático. Tá? Inversor numa rede rural forte, uma rede urbana forte, do lado de um transformador. E um inversor rural lá na ponta de rede, inversor monofásico, 5 kVA. A impedância equivalente, a resistência que o inversor enxerga da rede equivalente é muito diferente. O que acontece? Isso aqui a gente chama de rede fraca, aonde a resistência é grande. Quem já foi no meio rural, em rede bem fraca, se liga o chuveiro, a luz da casa, quando a luz aquelas incandescente, ela baixava a luz, né? Ficava a luz bem mais fraca, né? Que é uma característica de rede bem fraca. Se você está numa rede bem forte, você pode ligar chuveiro, ligar qualquer coisa, não vai mudar a energia. Em rede rural, às vezes, liga um motor grande, cai tanto a rede que pisca luz, e outras coisas assim. Mas é uma realidade brasileira, né? Rede rural é bem típico, nós temos um conjunto de clientes e consumidores, o meio rural é relevante no Brasil, talvez em outros países tem uma alta densidade populacional, as redes rurais sejam mais fortes, mas não é a realidade brasileira. E a minha figura aqui sumiu, praticamente. Mas mostrando aqui, 2 inversores, se vocês conseguirem ver, tem uma linha bem fininha vermelha, uma linha bem fininha verde, uma é a tensão e uma corrente. Esses 2 inversores, nessa condição de rede ultra forte, funcionam igual. Que é o desempenho esperado. Mas quando coloca numa rede fraca, que é fraca, tá falhado. Rede fraca, uma rede fraca, esse inversor, o bom, continua tendo a mesma forma de onda, e o inversor ruim, olha o que acontece com a corrente dele, começa a se perder, distorcer, dar ruideira, e ele desliga por conta própria. Tá? Essa é uma característica de produto de qualidade diferente. Ele não tem um projeto tão robusto, uma característica tão robusta. E isso impacta para o integrador lá. E às vezes ele vai botar culpa, a concessionária, que é a rede, que é uma rede não sei o quê. Às vezes não é. Às vezes é o produto que não funciona. Tá? Então tem diferenças de qualidade de equipamentos e produto. E esse produto é testado pelo Inmetro só com uma rede ultra forte. Ele não é testado com uma rede fraca. Então a gente consegue avaliar pegando, ele está certificado pelo Inmetro, que esse produto ele é adequado para o mercado. Exemplo, outro caso, antilhamento. Você desligou lá o disjuntor da casa, tem que desligar o inversor. Certo? Isso é uma questão de segurança. Suponham que você está com um ar-condicionado que tem a mesma potência do seu inversor. Mais ou menos que o teu inversor está gerando 3 kW, então você tem 2 ar-condicionados grandes aí, consumindo cada um 1.500 watts. Então está equilibrando a potência. Se não tiver o algoritmo de antilhamento, você desliga a chave geral da casa, a potência consumida pela carga é igual à potência gerada pelo sistema fotovoltaico. O que acontece? O sistema permanece conectado mesmo sem ter uma referência de tensão da rede. O que é gerado, só que isso é extremamente perigoso. Por quê? Imagina você desligou a geral para dar manutenção na sua casa. Você acha que o circuito está desenergizado. E ele continua energizado. Por isso existe uma obrigação para a geração distribuída do antilhamento.
Mas acontece que os algoritmos de entilhamento, por norma, são testados com redes sempre ultra fortes. Aí, se você ligar numa rede rural, pode ser que os produtos bons vão manter o mesmo desempenho nessas condições. Mas tem produtos ruins que não desconectam. E aí é um risco de usuário. Então, tem diversos fatores adicionais importantes, que não é porque a certificação não é correta, é porque ela não pega algumas coisas aí. Podia dar uma ajuda aqui? Ver o que que... Alguns probleminhas técnicos aqui. Provavelmente seja o operador, tá? Então, o que acontece, tá? Tem muito inversor aqui do lado do CC, ele mostra a região de MPPT do inversor, tá? Toda a região aonde o algoritmo rastreia a máxima potência. Ele diz lá, o inversor tem MPPT de 80 a 520 volts. Já deve ter visto vários inversores assim. Mas se você for ver, ele vai dizer assim, ó, a corrente máxima de entrada é de 20 amperes, por exemplo. Se você calcular a corrente máxima e a potência máxima, você vai chegar a uma conta que só a partir de uma dada tensão é que ele vai ter potência máxima. O que acontece é que nessa região aqui, se você projetar o seu MPPT, o seu ponto de operação em módulos, o inversor vai trabalhar com potência limitada. Máxima limitada. Às vezes, já vi casos que ele perde 40% da eficiência. Porque o catálogo está mostrando como se fosse região de máxima potência, mas ele fala em corrente máxima de entrada, só que não é máxima potência. Região de máxima potência, por definição de norma, é que pode se extrair, entregar a máxima potência de saída. Então, esse é um ponto crítico também, que tem coisas que estão... Ah, mas é bonito dizer que ele funciona de 80, ele funciona, mas ele não entrega a potência nominal, a potência máxima. E induz ao integrador a, eventualmente, querer fazer um projeto aqui, e eu já vi isso em alguns casos, tá? De duplo MPPT, que o cara quer dividir o telhado em mais de uma aba, né? E gera problemas de desempenho. Outra questão, segurança. Outro ponto pouco coberto por normas. Travando a apresentação, não sei. Peço desculpas aí pelo... Então, nós temos riscos grandes. Hã? Tá, eu estou apertando só, não sei o que é. Beleza. Vou tentar ser... É a pecinha aqui, né? O problema. Tá? Fatores intrínsecos, controláveis, que são geralmente problemas associados à fabricação ou instalação do sistema fotovoltaico, e tem fatores extrínsecos não controláveis, tá? Acidentes externos. O sistema tem que ser imune aos dois casos. Tá? Então, um dos problemas é corrente de fuga à terra, tá? Que é vazamento de corrente pela estrutura fotovoltaica à terra, pela capacitância parasita, que pode gerar choque elétrico grande. Tá? E isso, com o acúmulo de sujeiras, pode gerar fogo. Tá? E existe proteção para isso? Existe. Chamada proteção contra a corrente de fuga. Todos os inversores têm isso? Funcionam bem? Não. Tá? Pode gerar pontos quentes, pontos de calor e gerar fogo. Você já deve ter visto alguma fotinha de fogo em fotovoltaica, né? Geralmente a gente não queima e a gente não sabe o que acontece. Tá? Arco elétrico série, esse é o pior dos casos, o mais corriqueiro dos princípios de incêndio. Conector quebrado ou conector com sol de baixa qualidade, com abertura, ele abre o contato sob carga e pega fogo. Tá?
o meu vídeo aqui, vamos ver se vai rodar. Não sei se está rodando o vídeo. Se entrou o vídeo ou não. Acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver se vai. Não sei se carregou. Tá, mas eu posso passar para você depois um vídeo mostrando só um conector normal, 10 amperes, 200 e poucos volts, aberto sob carga. Ele pega fogo. Tá? Isso pode ser por vento, um conector ruim. Por isso, o mundo inteiro está caminhando de exigir uma instalação onde tenha um circuito de proteção interno do inversor que detecte qualquer possibilidade do arco elétrico e desconecte para não gerar fogo. Tá? Funciona isso excelentemente bem. É caro isso? Não. Os produtos do mercado fazem isso? Poucos. É mais caro? Claro que é mais caro fazer um pouco mais para o seguro, né? Um carro da Volvo com 1 milhão de airbags e proteções passivas e ativas e uma Kombi tem custo diferente de fabricação, né? Tem, comparando coisas bem aleatórias, tá? Então, aqui também acho que o vídeo não vai entrar, mas eu deixo isso aqui para vocês assistirem outra hora. Pode pegar meus contatos aí, tem para mostrar isso. Então, fatores extrínsecos, esse é o pior caso, mas é muito raro de fogo. O fogo geralmente é de arco elétrico. Esse é o pior caso, aonde, por exemplo, o cara vai lá e corta ou 2 fios ao mesmo tempo e faz um arco paralelo. Tá? Esse é o caso do fogo que não tem como o inversor eliminar ele, porque o fogo, a energia do sol alimenta por aqui, e só desligando lá no módulo. Tá? Existe solução para isso. Aqui é um exemplo de um fogo que está autoalimentado dessa forma. Também não vai funcionar o vídeo. Mas existe solução que está se desenvolvendo no mundo. Isso aqui não está consolidado ainda. Tá? E eventualmente vai ter, que você vai ter que colocar um botãozinho lá para ele desligar a energia lá no nível do módulo. Tá? Esse é um caminho futuro que a gente vai chegar de segurança. Mas o arco elétrico é o pior caso. A proteção contra arco elétrico é o caso mais crítico. Tá? Então aqui o bombeiro desliga a chave geral e combate o fogo em segurança. E por fim, outro ponto não menos importante é a confiabilidade. Vocês, como integradores, nunca trocaram nenhum inversor, né? Porque todos funcionam, ou instalou lá, ele não dá defeito nunca, né? Nunca. Algum inversor já trocaram na vida? Que chegou lá e por algum motivo, depois de meio ano, 1 ano, deu uma falha? Quem já teve problema com isso? Nunca ninguém trocou inversor em campo? Tá difícil. Tá travando a minha apresentação aqui. Vou passar rapidinho aqui. Eu chego lá. Então, tem vários fatores para isso. Um deles é imunidade eletromagnética. É o equipamento ser imune a distúrbios externos, manobra da rede CA, raios. Existem proteções para isso. Tá? Exemplo de um raio externo, né? E danifica e propaga para edificação e queima inversor. Acontece eventos desse tipo. O Brasil é um país que cai muito raio. Né? Tem inversores muito melhores que outro, além das proteções adequadas. Não adianta ter proteção adequada se o inversor não é robusto para isso. Tá? Então, tem inversor que gera ruído e ele gera ruído e você vai ligar o Wi-Fi e não funciona mais, porque ele está gerando ruído eletromagnético que faz com que a automação residencial, que faz com que Wi-Fi, nada funcione direito. Nós chegamos no caso no laboratório de testar alguns equipamentos que você, quando ia testar o equipamento, nada funcionava. Nós não conseguíamos nem testar o equipamento direito porque os equipamentos não pediam controle. Imagina numa casa de usuário com equipamento pouco robusto. Tá?
E por fim, para mostrar um exemplo também de robustez, que fazer projeto robusto é caro, tá? É custo, não tem milagre. Um exemplo, um dos elementos que mais danifica em inversores fotovoltaicos, então, se eu falar, é relé, desconexão mecânica e capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico, a vida útil do equipamento, a duração do capacitor, tempo médio entre falhas, é inversamente proporcional com a temperatura. Então, se um equipamento opera muito quente, dissipador muito quente, está sempre muito quente, ele vai danificar. A tendência é que a vida útil dele seja bem mais baixa. Então, aí tem aquele inversor que está derating em 25 graus, ele está já no limite térmico. Como o Lucas mostrou ontem, como é que ele limita a potência? A potência é medida a temperatura do dissipador. Ou seja, se a temperatura do dissipador está sendo limitada, é porque ele está muito quente. Obviamente, os componentes internos estão quentes, a vida útil deles vai ser menor. Vai falhar antes. Além da qualidade natural do componente, isso aqui é algo que é direto no mundo. Projetar para alta confiabilidade inclui, invariavelmente, aumentar custos. Tá? Então, e a durabilidade da Europa? Porque nós somos um país de clima médio quente. Tá? Na Europa, nós fomos para Munique agora no verão, era 25, 26 graus. Né? Aqui, acho que em Palmas nunca fez essa temperatura. Num dia, a máxima do dia ser menor que 25 graus. Tá? Exemplo, né? Então, em Cuiabá, acho que no máximo do dia, menos que 25 graus, não sei se aconteceu também. Tá? Então, só para citar exemplos que não se aplicam ao Brasil. Então, com conclusões, como abordar essa questão? Todo inversor de mesma potência é igual ao soma do preço. Essa frase é uma falácia, porque, na verdade, não é tudo igual. O importante não é avaliar só o preço, é o custo-benefício. Já avalia um carro para comprar, não é só o preço. Senão a gente comprar, todo mundo ia comprar só um carro de entrada, porque tem 4 rodas, tem um motor, cabe 4 pessoas. Então, vamos pegar o mais barato, né? Por que as pessoas compram um carro não tão barato, só o barato? Porque elas avaliam o custo-benefício. Tá? A mesma coisa para inversor, para módulo e outras características. Tá? Cabe ao integrador conhecer as características técnicas do equipamento para mostrar aos clientes as vantagens de adquirir um produto de melhor qualidade. Quem é o elo de venda é o integrador. E o integrador ele tem que conhecer para poder mostrar o portfólio. Quantas vezes, eu já fui em revenda de carro, só para citar um exemplo que eu falo de vendedor, saber vender. Eu fui em revenda de carro e eu estudei o carro na internet, e o vendedor de carro, que só vende carro, sabia muito menos sobre o carro que ele estava vendendo que eu. Que sou um usuário que estava escolhendo um carro, uma vez na vida. Uma vez a cada 10 anos, sei lá, 5 anos. Então, conhecer características, estudar sobre o equipamento que está vendendo, para poder fazer uma oferta de um produto de valor agregado e fazer uma venda de valor agregado que satisfaça o cliente, é um papel de vocês, tá? E nós aqui trazer um pouco de conhecimento para ajudar isso e explicar essas coisas para eles, tá? Então, inversores de melhor qualidade dão muito menos suporte pós-venda, então vocês vão ter muito menos retorno no cliente para dar manutenção, ou vocês vão acham que o cliente fica feliz, ter que a cada meio ano chamar vocês para dar um suporte lá nele. Não. E esse cliente aí não acabou a venda de vocês, porque ele vai comprar eventualmente no futuro carro elétrico, vai aumentar a potência fotovoltaica, vai botar bateria, a tecnologia de energia vai aumentando. Só que se ele teve uma experiência frustrante para você em termos de qualidade, mesmo que não seja de você diretamente, porque seja do quem vocês adquiriu, mas foi você que vendeu para ele. Então, para ele, a experiência com você é frustrante. Ou ele não sabe a marca X, a Y, a Z, o nome da marca para ele, do equipamento, do módulo. Nós estamos no mercado, sabemos, mas para ele é a mesma coisa. Vamos falar assim, salvo raras exceções. Então, é isso que vocês têm que trabalhar e nós estamos trabalhando. Vê se vai. A BGD, que é o organizador do evento, está trabalhando para criar um programa setorial de qualidade
aonde vai ter um site, a gente vai testar equipamentos pegados no mercado, que não é aquela amostra especial enviada para um laboratório, pegar no mercado, testar equipamento e um monte de coisas, não somente a certificação, coisas importantes para o usuário no Brasil, e vai dar um guia com 5 estrelas que envolve confiabilidade, desempenho, funcionalidade, segurança e suporte. Esse programa está em andamento, a gente vai começar com módulos e inversores, e isso a gente acredita que vai ser extremamente importante, vai dar subsídios para vocês também levarem para o cliente essas informações e conseguirem também melhorar a venda de produtos, não só por preço, mas por valor agregado. Tá? O tempo que eu tinha aqui para falar foi extinto, era isso que eu queria falar para vocês, dar uma ideia geral desses pontos importantes. Espero que tenha sido alguma coisa de alguma forma relevante ou importante para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade da FRG e da BGD de estar participando aqui de vocês do evento e devolvo a palavra para a organização.